Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Bélgica de 1986, GP com vitória de Nigel Mansell. Mas antes vamos aí para o giro de notícias do domingo. Assim como Janos Languiel já previa no sábado, no domingo foi confirmado Derek Warwick como novo piloto da Brabham. O Bernie Ecclestone confirmou isso no domingo e disse também na imprensa que já havia sido marcado um teste para o Warwick no circuito de Brands Hatch, que faria a nova rodada de testes coletivos da Fórmula 1 após Paul Ricard, onde aconteceu o acidente do Hélio De Angelis. Falando em Brands Hatch que agora tinha novos donos e a nova organização aí que é dona do circuito disse na imprensa que, diferentemente de Paul Ricard, eles já tinham confirmados 250 pessoas para trabalhar nesses testes coletivos, incluindo médicos, marshals, enfim, 250 funcionários aí que se candidataram para trabalhar no circuito durante essa rodada de testes. Já para tentar, de alguma forma, dar a sensação de segurança para a opinião pública. Muito importante isso, ou seja, a Fórmula 1 já começando a dar as suas respostas. E lógico que Brands Hatch também tinha outras preocupações, A organização do circuito tinha preocupação também de manter o circuito elegível como GP da Inglaterra, assim como, em segunda opção, como GP da Europa. Brands Hatch sempre, todos os anos, estava inscrito para organizar a prova, para pleitear a prova. E sai uma notícia bombástica aqui mesmo em Spa 1986. No domingo sai a notícia de que Silverstone fechou um grande contrato com a Fórmula 1 para os próximos anos. Ou seja, isso já foi um baque muito grande aí para Brands Hatch, porque só restava então a Brands Hatch ser GP da Europa ou estar fora do calendário. Então complicou bastante aí para os novos donos do circuito. Falando ainda em circuitos, a Ligier fechou um acordo com a gestão do circuito de Paul Ricard. Esse acordo ele já vinha sendo negociado há muito tempo e ele acabou sendo fechado antes ainda da morte do Hélio De Angelis. E o que consiste esse acordo? Numa parceria entre a Ligier, esse circuito lá de Paul Ricard, e todos os outros circuitos que a gestão de Paul Ricard também é dona. Então, a Ligier ia ter livre acesso a testes nesses circuitos. Enfim, uma grande parceria aí da Ligier. Vocês sabem quão custosos são esses testes. Enfim, muito importante isso daí para a Ligier economizar dinheiro, permutar circuito. Isso é muito raro até na Fórmula 1 e bem importante para a Ligier também. Outra notícia curiosa que atingiu Spa no domingo foi que Nelson Piquet e Ayrton Senna receberam a visita do cavaleiro Filipinho. Sim, o mesmo Filipinho lá do hipismo que aparecia direto, era figura muito conhecida nos jornais brasileiros que cobriam o circuito mundial de hipismo. O Filipinho, que vivia na Bélgica, veio, aproveitou o GP para vir tietar e conhecer o Senna e o Piquet. E a última notícia do domingo desse giro de notícias é que Gordon Murray não foi visto em todos os dias de atividade no GP de Spa na Bélgica. Segundo o jornal O Globo, isso aconteceu muito provavelmente pelo choque que o Gordon viveu nos últimos dias após a morte do Hélio De Angelis, que isso nunca tinha acontecido num carro dele, segundo o Globo, e que isso deve ter o traumatizado muito e ele devia estar evitando os holofotes de todas as maneiras possíveis. Então, dessa forma, o Gordon não foi visto em dia nenhum de atividade lá em Spa. No domingo de manhã, o primeiro que teve problemas foi Alan Jones. Alan Jones, que não conseguiu uma volta limpa todo o final de semana, estava super atrás no grid e no domingo mais problemas. O piloto começou o dia com problemas mecânicos na sua transmissão, Na verdade, ele tinha um problema de trambulador, não necessariamente na transmissão. Eles tentaram resolver isso daí, colocaram ele no carro para que ele andasse no warm-up para fazer o shakedown do carro, e aí problemas no motor que falhava demais. Foram ver, eram problemas elétricos que o carro tinha.
conseguiram resolver os problemas elétricos, porém isso tirou tempo importante da Lola Haas para fazer o cálculo de combustível e preparar a dashboard para que o piloto conseguisse fazer a prova. Ou seja, passar essas informações para a dashboard. Conclusão da história, ele foi sem cálculo de combustível para a corrida. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então vamos aguardar aí que vocês vão ver lá no fim do vídeo o que acontece com o Alan Jones. Enfim, vocês agora entenderam o porquê. Ele teve problemas desde o domingo de manhã. Outros que tiveram problemas de manhã foram as Ozelas, né, que tiveram problemas nos motores, lógico, motores Alfa. Então é mais do que natural que eles tivessem problemas. Aliás, na corrida eles vão rodar bem pouquinho. O motor Alfa ele não gosta muito de rodar não. Outro que teve problemas no domingo de manhã foi o De Cesaris, que também teve problemas no motor Moderne, né? Um final de semana sem um motor Moderne quebrar é assim algo surpreendente. Não é em Spa que isso ia acontecer, aliás, circuito que exige ao extremo dos motores, né? Então é natural que algum motor Moderne ficasse pelo caminho no final de semana. O último que teve problemas de manhã foi o Jonathan Palmer, e foi um problema até bizarro, porque o primeiro carro dele, o principal, ele teve problemas no bush gauge, ou seja, no seletor ali de bush na dashboard do carro, né? E ele não conseguia passar de 6.000 RPM, travou numa pressão de turbo. E o carro reserva estava com o tacômetro parado, não funcionava. Conclusão, ele destruiu o motor do carro reserva porque ele superou, ele fez um over revs no motor, né? Ele passou dos giros e destruiu o motor do carro reserva, ou seja, o Jonathan Palmer aí com vários problemas para a largada no GP de Spa. Na largada, o Berger largou meio mal, tomou pressão do Prost por dentro, não respeitou a linha do francês, os carros se tocaram e gerou uma tremenda confusão atrás que tirou, por exemplo, Patrick Tambay, girou o Theo Fabi, atrasou todo mundo e foi fantástico essa história toda aí para Piquet e Senna, esses dois que abriram muita vantagem na frente. É muito interessante essa largada, porque o Danny Jenkinson conta que assistiu essa largada. Na verdade, ele não assistiu. E por que não assistiu? Porque ele estava na Eau Rouge. E aí ele conta que lá da Eau Rouge você não consegue assistir a largada em si. Beleza, ele precisava ver os carros depois do grampo da Source. Até aí, tudo bem. E ele vê, né, o Piquet vindo, o Senna, e aí ele começa, cadê o Prost? Cadê o Arnoux? Cadê o Theo Fabi? E o Berger? Enfim, ele já suspeitava que algo bem grave aconteceu no grampo da Source. A gente assistiu ainda um replay ali com a parte do caos pela câmera on-board do carro do Philippe Streiff. Philippe Streiff que simplesmente segue o Martin Brundle, foi bastante inteligente, né, e conseguiu se livrar ali do mutueiro de carros e da confusão que se formou ali na frente. A gente já tinha aí a Lola do Tambay, que fez um belíssimo treino e acabou sofrendo as consequências aí dessa bobagem do Berger. Então a gente já tinha aí o Tambay fora. A gente tinha vários pilotos ali super atrasados, né? O Arnoux, por exemplo. Enfim, pilotos que fizeram excelente qualificação e foram prejudicados aí pelo acidente que aconteceu logo na primeira curva. Outra questão que a gente tem que discutir sobre essa largada é o ponto de vista do Alan Henry. O Alan Henry culpa o Senna pelo acidente da largada. Ele diz que não foi intencional, mas o fato do Senna ter colocado por fora do Berger e o Prost já estar por dentro deixou o Berger sem espaço algum e aí ele colide com o Prost, sendo que a gente vê nitidamente que o Berger toma a linha do Prost. Se ele fica na linha dele, ele ia espalhar o Senna para fora da pista, mas não, era só o Berger se manter na linha dele. Essa é a minha opinião, mas enfim, na opinião do Alan Henry, a culpa foi do Senna, sendo que o Senna não toca em ninguém. Ele simplesmente passa o Berger que está mais lento e está mais lento porque largou mal. Ou seja, você é proibido agora de ultrapassar na Fórmula 1, segundo o Alan Henry, né? Porque, enfim, se você ultrapassar, a culpa é sua.
caso um acidente aconteça. Eu nunca vi isso na minha vida. O Senna não encosta no carro de ninguém. Muito pelo contrário, o Berger é que vem para a linha do Senna e quase acontece um abalroamento ali do Berger no Senna na freada da Surse, né? Mas isso não aconteceu. O Berger consegue tirar e aí ele joga subitamente para cima do francês e o acidente acontece. Não concordo com Alan Helm. Isso não aparece em review algum, só no dele, ok? Isso não aparece no review do Bob Harrap, isso não aparece no review do Danny Jenkinson, até porque o Danny Jenkinson nem assistiu a largada. Mas enfim, isso não aparece no review de ninguém, só do Alan Helm. E como eu trago tudo o que eu tenho de material para vocês, estou trazendo ele culpa o Senna, na minha visão, um absurdo completo. Terminada a primeira volta, a gente vê Piquet e Senna disparando na frente, o Piquet até conseguindo já abrir uma vantagem significativa em cima do Senna e toda aquela galera do fundão vindo para os boxes para fazer reparos. O Berger chegou a trocar a barra de direção do carro dele, né, enquanto o Prost tem que trocar o nariz e todo o aerofólio dianteiro, muitos reparos na McLaren e, enfim, já muito comprometida a corrida desse pessoal. Prost que viria a fazer uma recuperação esplêndida até o final da prova, mas a gente vai chegar lá, né? Foi um baita piloto nesse GP de Spa, na minha opinião, ok? Ele fez tudo de maneira fantástica, era candidatíssimo à vitória, mas, né, encontrou o Berger na vida dele. Dando prosseguimento à prova, as Ozelas nas voltas 2 e 3, respectivamente, ambas abandonam com problemas de motor. Problemas de motor também quem sofreu foi Keke Rosberg na volta 6, ou seja, os dois motores Alfa fora da prova e a gente já tem um motor Porsche também. Outro acontecimento interessante que a gente teve aí nessas primeiras voltas foi que o Mansell ultrapassou o Senna e, lógico, como era muito comum nos anos 80, a TV perdeu. A corrida segue e acontece um momento interessante que nem parece Fórmula 1 dos anos 80, vários carros seguindo a Lola do Alan Jones e todo mundo andando muito próximo e num pace bem forte. E a corrida tava calma, mas esse rapazinho aí do Red Number 5 sempre gera o entretenimento, não adianta. O Mansell não se contentou com a segunda posição, erra na buzz stop, fica atravessado, o Ayrton passa por ele, inclusive ele chegou a assustar o Senna, porque o Ayrton ficou com medo ali dele dar ré e bater em T nele, né? Então, enfim, mas o Mansell não fez isso, conseguiu fazer o zerinho, voltou para a pista e, lógico, a TV perdeu tudo de novo. Só lembrando a vocês que quando volta, o Mansell volta na 4ª posição. Outro caso que a gente tem que tratar é do Johnny Dumfries. O Johnny Dumfries vinha na 5ª posição, ele estava super bem na prova e ele é creditado aí nas internets da vida como rodada e, enfim, spun out, né? Rodada. Isso é muito vago. E o carro dele, como vocês estão vendo na tela, está dentro dos boxes. Então, como assim ele abandonou por rodada? Não foi isso que aconteceu, ok? Ele tem sim uma rodada, porém não é a rodada em si que tira ele da prova, e sim o fato dele ter saído da pista. Uma pedra furou o radiador do Lotus dele, do Lotus número 11, e aí sim, né, ele anda mais um pouco e volta para as garagens com o carro superaquecendo e aí ele abandona a prova, ok, pessoal? Então ele abandona a prova, na verdade, por radiador e não por rodada. Thierry Boutsen abandona. No Wikipedia vocês podem ver lá agora, eu vou botar aí na tela, pane seca, na volta 7, isso é impossível. O Alan Helm no autocore se explica o que aconteceu. Na verdade, o Thierry Boutsen teve problemas elétricos e o motor BMW simplesmente apagou. E por isso, né, ele faz ali aquele trecho da Blanchimont, o motor apagou, fim de prova, acabou. Por isso o Boutsen abandona a corrida. O Ghinzani, que já tinha abandonado no comecinho, para mais uma vez com problemas na sua Zela. E a gente acabou vendo aí uma das primeiras rodadas ao vivo em câmera on-board da história da Fórmula 1 e a peça aí tinha que ser o Philippe Streiff, né? Ele pega na zebra com a roda dianteira esquerda durante a frenagem e vira ao mesmo tempo. E aí não há carro que consiga fazer isso daí, né? Conclusão, o Tyrrell gira na hora,
né, e vai para a caixa de brita, mas o Strafe volta para a prova. É bom deixar claro, ele termina a corrida com 3 voltas de desconto em relação aos adversários, mas ele volta para a corrida. Volta mais ou menos. Na verdade, ele foi meio obrigado a voltar. O Strafe roda, tem aquela confusão toda, é ajudado pelos marshals para voltar para a prova e ele vem para as garagens para abandonar a prova. E aí o Ken Tyrrell gesticulando desesperadamente com o braço esquerdo, mandando ele voltar para a corrida. É um senso de espírito esportivo absurdo do Ken Tyrrell, já vendo seu piloto super atrasado, mas querendo que ele continuasse na prova de qualquer maneira, acreditando que outros abandonos poderiam acontecer e ele poderia ganhar posições. Então, tentando ali de qualquer maneira fazer, enfim, o Philippe Strafe voltar para a prova. E, enfim, ele para nos boxes à toa, só perde mais tempo ainda. É muito bizarro esse momento da prova. Chega a ser engraçado ver o Ken Tyrrell desesperado mandando o piloto voltar para a corrida, Ken Tyrrell, que já foi patrão de Jack Stewart, ter que aturar esse tipo de coisa deve ter sido bem bizarro. E aí foi a vez do Mansell passar o Johansson e voltar para a terceira posição. A TV dessa vez ficou esperta e acompanhou de perto essa briga que durou várias voltas, O Mansell sobe ao Rouge colado, faz a reta oposta, coloca lado a lado, faz uma ultrapassagem bem tradicional ali na frenagem e toma a terceira posição. Após a ultrapassagem do Mansell no Johansson, o Danny Jenkinson começa a pensar com ele mesmo, Aquela coisa do monólogo. E aí o Danny Jenkinson pega e diz, eu não sou nenhum defensor dos brasileiros, mas eu tenho que reconhecer que nós temos o piloto mais completo do mundo, ele se refere a Nelson Piquet, e o piloto mais rápido do mundo, ele se refere a Ayrton Senna. E aí ele pega e diz, e por isso eles estão na primeira e segunda posições. Mas é aquilo, isso era um cenário momentâneo da prova, o Ayrton com extremas dificuldades para gerenciar o carro durante essa corrida, era uma corrida de race finish que ele ia tentar fazer, ou seja, uma corrida de chegada. Ele teria problemas seríssimos com combustível durante a prova, que ele tinha que gerenciar, e ele tinha problemas também no setup do carro, como vocês viram no vídeo da semana passada, A suspensão traseira era de Lotus 97T, num Lotus 98T, num carro super dianteiro, o carro não estava funcionando no final de semana, super lento o carro da Lotus. Ele fez uma volta ali no pescoço, e está tentando levar a corrida do jeito que dá, mas o carro não está legal não. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da prova, porque o Ayrton vai chegar completamente destruído dessa corrida. E sobre esse assunto de Piquet e Senna, o Danny Jenkinson, depois de reconhecer os talentos individuais aí dos brasileiros, ele pega e diz que não é nenhum torcedor piegas, ou torcedor pacheco, botando aqui na gíria nacional, dos pilotos britânicos, mas ele reconhece que Nigel Mansell é tudo o que os britânicos têm para se agarrar. Enfim, é complicado. O que ele está querendo dizer para o leitor é: enquanto os brasileiros têm Piquet e Senna, nós temos Mansell. Ou seja, ele bota o Mansell numa outra prateleira. Provavelmente esses parágrafos vieram por causa do erro do Nigel Mansell no início da prova lá na chicane da Bus Stop. Isso deve ter irritado bastante o velho Dennis, Porém, mal sabia ele que essa corrida ia dar voltas e o Mansell ia herdar muita coisa ainda nesse GP da Bélgica. E aí na 16ª volta abandona o Piquet. Segundo a Wikipédia, mais uma vez, o Piquet abandona com problemas nos turbos, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O Piquet teve um problema na dashboard do carro dele. O problema que o Piquet teve foi que o turbo dele trancou na pressão máxima e ele tentava controlar isso em corrida, sem controle de bucha, ou seja, ele controlava no pedal o desempenho do motor dele. Nas retas, enfim, ele controlava. Porém, ele não consegue levar o carro dele muito longe não e acaba abandonando na 16ª volta, antes que o motor dele sofresse um blowout, inclusive.
ele sente que o motor está começando a fraquejar, para nos boxes para evitar o blowout, para que o time consiga descobrir o que aconteceu e trabalhe no motor para torná-lo melhor, né? Então, enfim, ele antes do blowout ele evita que a coisa toda aconteça, para nos boxes. Inclusive, isso é confirmado mais tarde na prova pelo Patrick Head, dizendo que o Piquet fez foi corretíssimo de ter parado antes do blowout. Isso ajuda demais a engenharia. Mas foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, o Piquet abandona na liderança. Ele tinha mais de 10 segundos de vantagem sobre o Ayrton, vinha super bem na prova e, mais uma vez, sempre o Williams número 6 tendo problemas e nunca o Williams número 5 tendo problemas. E aí o campeonato do Piquet vai sendo destruído no início do ano, né? Eu acho até incrível o Nelson conseguir levar essa disputa até Adelaide, porque o início de campeonato dele foi absolutamente terrível. Tá tudo dando errado para ele, todas as provas. Ele não tem uma prova que ele tenha paz desde o GP da Espanha. Sobre a quebra do Piquet, vocês estão vendo aí ele dizendo que poderia ter continuado mais tempo, mas que poupou o equipamento, né, como eu disse. O Patrick Head também confirmando isso, só que o Patrick não diz a causa do abandono do Piquet, né? Eu sei, tô dizendo aqui para vocês que foi essa questão do carro estar travado na máxima pressão de turbo, porque o Alan Henry descobre isso e publica no Autocourse no fim do ano, no anuário, né, de 1986. Então, o Alan Henry descobriu pra gente aí por que o Piquet abandonou essa prova. E é muito interessante porque o Patrick Head diz ao jornal O Globo que existe um embargo imposto pela Honda, onde ele não pode dizer o motivo dos abandonos quando envolve motor. Enquanto o Piquet abandonava a prova, o Senna seguia líder e o Prost, como vocês estão vendo aí na tela, fazendo um monte de ultrapassagens, o francês já vindo aí para os 10 primeiros colocados, numa recuperação espetacular. E aí veio o abandono do Arnoux. A história do abandono do Arnoux é parecida com a do abandono do Piquet, porém por circunstâncias diferentes. Como o Arnoux foi lá para o fundão por causa do acidente da primeira volta, a Ligier autorizou o Arnoux pelos rádios a andar numa pressão de turbo muito forte para o padrão Renault de corrida. Conclusão da história, o Arnoux foi ali até a volta 17, mais ou menos, quando o motor Renault fica pelo caminho. O Nigel Mansell, que vinha na perseguição ao Senna, para antes nos boxes já para tentar o undercut. Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, a gente sempre faz isso aqui no canal, são as estratégias de pneus, porque isso não é muito divulgado nem pela TV, isso acaba morrendo pelo tempo. Quase todos os carros, segundo Alan Helm, saíram para essa prova com pneus C, ou seja, bem macios, e iam ter de fazer ao menos uma parada. E o Alboreto saiu com pneus B para tentar alguma coisa diferente, se tivesse que parar mais para frente. Enfim, tirando isso, era tudo bem padrão aí para todo mundo. O estranho é que pneus C são pneus que geralmente você usa em Mônaco, e o desgaste de pneus aqui em Spa é muito alto. Então, é no mínimo estranho, o que me leva a crer que a Goodyear estava, provavelmente Pirelli também, trazendo pneus especiais para cada GP, ou seja, o C de Mônaco não é o C de Spa, se é que vocês me entenderam. Pneus especiais para cada prova. E aí a Lotus resolveu reagir rápido à parada da Williams e para logo o Senna para tentar não tomar esse undercut, né? Mais ou menos aí o que ela acabou tomando em Mônaco, porque demorou a reagir à parada da McLaren. Enfim, a Lotus mais esperta dessa vez e fez uma bela parada, inclusive. Mas não teve jeito, mesmo reagindo ao undercut da Williams, mesmo fazendo uma parada até boa para os padrões dos anos 80, ali na casa de 10 segundos, 1,5 segundos é verdade mais lento do que a Williams, mas a Williams é quem fazia paradas rápidas demais para aquela época. Tirando isso tudo, né, o Ayrton perde a primeira posição para o Nigel Mansell ali no grampo da Source, né? O Mansell vem mais lançado e ganha a posição, porque quem sai dos boxes em Spa sai por dentro, porém sai muito lento. Então não teve jeito, né? Mais uma vez, inclusive, Mansell e Senna disputando posição em saída de boxes em Spa, né? Quem não lembra lá de 85, Senna vem num power slide de lado, no molhado, um negócio de maluco, né?
para conseguir se manter na frente do Leão. Agora não teve jeito, o Mansell passa de passagem. E aí foi a vez da parada do Prost que fez uma parada ali, como eu disse, no nível da Lotus, de repente até um pouquinho pior, né? Mas é aquilo, ele volta na 9ª posição depois desse pit stop aí. Era o Prost já ali começando a chegar próximo dos pontos. Bom, e seguido da parada do Prost, a gente teve a parada do Johansson, que por sinal foi uma parada muito boa, mas que colocou ele na 4ª posição, né? Ele vinha na 3ª posição. E momentaneamente fez funcionar a estratégia do Alboreto de usar ali, né, como eu disse lá atrás no vídeo, os supostos pneus B. O Alboreto toma essa posição para si, porém ia ser muito complicado dele manter, né, essa situação na pista, porque o Johansson de pneus novos ia vir num ritmo muito mais forte. E aí a gente ia ter naturalmente a briga do Johansson com o Alboreto, como eu disse para vocês, o Johansson montado em pneus C novos, com carro leve, contra o Alboreto com pneus B mais duros e mais desgastados. É natural que a estratégia do Alboreto não desse certo. E aí é lógico que a TV ia perder a ultrapassagem. A TV aqui na Bélgica perdeu diversas ultrapassagens na corrida. É lógico que ela não ia conseguir, né, achar uma ultrapassagem de curso de prova valendo 3ª posição, sendo que eles estavam perdendo ultrapassagem até para a ponta. Então, enfim, em 85 eles perderam até a bandeirada. Então é natural que a TV belga fosse perder essa ultrapassagem aí. E aí foi a vez do Alan Jones, para Alan Jones, que estava na 7ª posição, faltando 3 voltas para o final e tentando pontuar a todo custo com esse carro da Lola Haas. O Galvão chega a falar na transmissão que o motor, né, Ford GBA não soava bem e que pode ter sido um problema de motor, mas não foi isso que aconteceu não. Lembra lá no início do vídeo que eu disse para vocês que no domingo de manhã a Lola teve problemas no carro do Alan Jones e não conseguiu configurar a dashboard, né, para fazer os cálculos de combustível? Pois é, pessoal, o Alan Jones foi para a prova num voo cego. Ele não tinha dashboard nenhuma para controle de combustível. Ou seja, esses visores estavam, segundo Alan Henry, off no carro dele, né, sem cálculos. Conclusão da história toda aí é que, né, ele fica sem combustível a 3 voltas do final. Ele estava num ritmo muito mais forte do que o motor conseguia gerenciar o combustível para cumprir a quilometragem. Se você está pensando que as próximas 2 voltas não iam ter nenhuma ocorrência, você está enganado. Mark Surer entrou nos boxes com apenas 3 pneus. O que aconteceu foi que ele faz a Blanchimont, sei lá como ele conseguiu controlar esse carro, mas ele perde uma roda lá a mais de 230 km por hora. E ele consegue controlar esse carro e traz ele tranquilamente para os boxes, né? E fica ali uma discussão de se o carro vai voltar para a prova ou não. Por causa da posição em que ele estava na pista, não ia mudar muita coisa e também não ia pontuar. Então, enfim, fica uma discussão ali de se ele volta para a prova ou não. Outro ponto, e o que eu acho mais provável, por isso que eu coloquei a foto dele aí na tela, é que o Mansell já estava a caminho para colocar mais uma volta no Mark Surer e era a volta final. O Mansell já estava vindo para receber a bandeirada, então não fazia muito sentido arriscar dar mais uma volta pelo longo circuito de Spa para terminar na mesma posição. Entenderam? E só desgastar equipamento e arriscar do carro quebrar até lá ou soltar essa roda de novo, enfim, sei lá, né? Então, na dúvida, toma mais uma volta dentro dos boxes e fim de prova. Por isso a Arrows segura ali o Mark Surer e não deixa ele partir para a volta final, em aspas, né? Não deixa ele dar mais uma volta. Terminada essa questão do Surer, o Mansell cruza e vence a prova em Spa, na Bélgica, 1986, com o Senna em segundo e o Stefan Johansson da Ferrari em terceiro. Bom, pessoal, e o Mansell já dizendo aí que tem condições de ser campeão mundial, estão deixando ele sonhar. Outra questão interessante também é que o Mansell assume que errou no início da prova, e isso é muito bom, né? Sinal de que ele está crescendo, amadurecendo. E outro ponto também é que
é nítido que ele está começando a ganhar o que a gente chama de situational awareness, que é basicamente a compreensão da corrida de dentro do carro, e isso não é muito fácil, porque envolve a sua estratégia, a estratégia dos outros, o seu equipamento, o equipamento dos outros, enfim, tudo mais. Ele diz ao jornal O Globo que assim que ganhou a posição do Senna nos boxes, que recebeu muita pressão do Ayrton a corrida inteira, porém, no final de prova, ele diz que o Ayrton foi abaixando o ritmo e ele foi abrindo vantagem. E ele detecta perfeitamente o que aconteceu. Ele pega e diz ao jornal O Globo: creio que ele começou a ter problemas com o combustível e baixou o ritmo para conseguir terminar a prova. O Ayrton, por sua vez, ao autocore cianuário, diz ao Alan Henry exatamente isso. Inclusive são raras as aspas no autocore cianuário, mas nesse episódio de Spa aconteceu. E o Ayrton diz ao Alan Henry que, de fato, teve problemas de combustível no final da prova, teve de gerenciar isso para conseguir terminar, e o carro saía muito de frente também. E aí o Ayrton diz ao Alan Henry: é melhor ficar com 6 pontos, terminar a prova na liderança do campeonato. Eu sabia que meus concorrentes diretos tinham ido muito mal na prova, do que tentar a vitória e sair sem ponto nenhum. Ou seja, é um Ayrton também começando a amadurecer e pensando no campeonato. É um Ayrton já diferente do Ayrton de 85, enfim, que jogaria tudo para o alto para tentar uma vitória. Esse de 86 já está começando a entender que é necessário somar pontos. Ainda sobre o Senna, outro ponto que eu ia tocar aqui nesse vídeo, eu tinha até comentado lá no início, é que por causa desse carro muito ruim, essa suspensão traseira muito macia e comprimindo muito com o downforce, batendo muito no chão, o Ayrton começou de novo a ter os problemas na coluna que ele tinha tido lá desde o GP da Espanha, que o Ayrton vem sofrendo aí com as costas. O Lotus 98T tem sido um carro bem complicado aí para ele, vem magoando bastante ele fisicamente. Então, enfim, complicada a situação do Senna. Outra questão é que a direção era tão pesada, tão pesada, tão pesada, que o Janos Langiel diz que mais uma vez o Ayrton terminou aí a prova com as mãos bem castigadas, dessa vez não em carne viva, porém com bolhas bem grandes ali prestes a estourar. Outra questão interessante dessa prova é que foi a primeira vitória da Williams que o Frank assistiu depois do acidente. Vocês sabem, ele entrou em coma há muito tempo e quando voltou, a Williams não estava lá essas coisas todas, tendo problemas em diversas corridas, e agora a primeira vitória que o Frank assiste depois do acidente. Prost deu entrevistas também ao Globo dizendo que não lembra o que aconteceu na largada, não consegue entender ali o que aconteceu. Disse que tinha carro para vencer a prova, e que vinha num ritmo muito forte, e de fato a gente viu isso, viu uma recuperação fantástica do francês que terminou marcando um ponto. Bom, pessoal, e o Mansell venceu a prova com 1 hora e 27 minutos de corrida, com o Senna em segundo, Johansson em terceiro, Michele Alboreto da Ferrari em quarto, ou seja, dentro do qualifying que foi para a Ferrari, a corrida até foi muito boa, e mostrando que na pior das hipóteses o carro da Ferrari ao menos é resistente, Então, se os outros carros não foram, eles herdaram muitas posições. Jacques Laffite chegando muito bem na prova mais uma vez, chegando em quinto lugar, marcando 2 pontos. E no último dos pilotos pontuáveis, Alain Prost marcando 1 ponto. Theo Fabi sendo aí o Benetton mais bem colocado, chegando na 7ª posição. Patrese na 8ª posição. Mark Surer na 9ª posição e o Berger na 10ª posição. Bom, e assim ficou o campeonato depois da prova de Spa, com Ayrton na frente liderando o Mundial com 25 pontos, Prost em segundo com 23 pontos, Mansell com 18 pontos na 3ª posição, Piquet com 15 pontos na 4ª posição, Keke Rosberg com 11 pontos na 5ª posição e Stefan Johansson da Ferrari com 7 pontos na 6ª posição, mesma pontuação de Jacques Laffite da Ligier. Nos construtores, surpreendentemente, a McLaren liderando com 34 pontos, Williams na 2ª posição com 33 pontos, Lotus com 25 pontos, Ligier com 12 pontos,
Ferrari com 10 pontos. Gente, Ferrari atrás da Ligier. Benetton com 8 pontos na 6ª posição. Tyrrell com 2 pontos na 7ª posição. E Brabham atrás da Tyrrell com 1 ponto no campeonato. Bom, pessoal, e esse foi o GP da Bélgica de 1986. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, vocês vão ajudar demais aqui o canal. E a gente se vê semana que vem, dando seguimento à temporada de 1986 da Fórmula 1. Nós estamos indo aí a todo vapor esse ano, então até lá.